Vamos falar agora sobre a mostra Espaço ABK, que conta a história do surgimento da Associação Blumenauense de Karatê lá no Norte Shopping. Professor Vanderlei de Oliveira está aqui com a gente. Oi, professor, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia, Jorge. É um prazer estar aqui na Rádio Itaberá, que são várias vezes que eu já vim e sempre um prazer poder conversar sobre o Karatê e conversar contigo, né? O que é essa exposição, hein, professor? Jorge, é uma parceria nossa com o Norte Shopping, que nos patrocina a ABK, e nos foi cedido com o shopping esse espaço em torno de 120 metros quadrados. É uma sala onde era uma sala, uma loja, na verdade, ao lado da antiga Polishop, né? E é uma exposição nossa onde nós mostramos a nossa história, mas num formato muito bacana, né? Algo assim, não é só colocar os troféus, a gente tem toda uma história contada dentro desse espaço ABK, né? Desde a entrada, com a vitrine cheia de troféus, mostrando os materiais do Karatê, os protetores de mão, de boca, a sequência das faixas, o nosso uniforme, o kimono. E aí quando as pessoas entram, à direita nós já temos um tatame montado, onde tem o bob, que é onde aquele boneco onde se treina para os menores e para os maiores dar o soco, chutar. E nesse tatame nós vamos fazer algumas ações durante o período que vamos ficar lá, né? Nós vamos ter aulas personais lá, nós vamos ter treinamentos em pequenos grupos. Então assim, é um espaço muito bem montado, onde existe uma história contada, né? Um pouco mais à frente nós temos, seguindo uma sequência dentro do tatame mesmo, do espaço, na verdade. Aí nós temos uma televisão onde mostra nosso surgimento, com fotos e imagens dos nossos alunos desde 99, há 25 anos atrás. Então imagina, né? A Mike, o João está com 12, 13 anos. Então assim, um momento muito especial, né? Na sequência, o visitante vai assistir, vai ver uma parede com fotos da nossa história também, onde nossos antigos alunos estão ali, onde vão bater fotos. Aquela memória, pô, imagina, há 25 anos atrás, tu levar o teu filho hoje lá e ele vê a foto do pai com 10, 12, 15 anos, né? Então ficou muito bacana mesmo, né? Bem bacana, até porque o teu filho está conhecendo um pouco da história de vocês também, de todo aquele início, né? Vendo a mãe dele lá pequenininha começando no Karatê. Sabe que tem uma foto da Mike lá nesse espaço, que ela em 2000 a gente fez na FURB, o primeiro evento nosso, a primeira competição. Naquele evento a gente escolheu 2 destaques que tinham se destacado durante o ano, revelação. E um deles era o Douglas Schwemely, que é um antigo aluno nosso, e outro era a Mike, com 13, 14 anos, faixinha amarela lá. Então, olha que história bonita, né? Muito bacana, muito bacana. E o que a ABK ela pretende com essa exposição? Primeiro, nós mostrarmos para a sociedade o trabalho que nós realizamos, não só em prol do esporte, como competição, mas em prol de formação de pessoas boas para a sociedade, né? Isso para nós é o mais importante. Mostrar o nosso trabalho, os troféus conquistados desde o último agora no Campeonato Brasileiro, que nós ficamos vice-campeão com mais de 230 clubes no país inteiro, e os troféus conquistados junto com a Secretaria de Esportes, né, a antiga fundação, troféu de Olesc, joguinhos, todos os nossos títulos estão lá. Tem uma prateleira lá lotada de troféus, né, além da vitrine, tem uma prateleira só de troféus, e os nossos professores também têm fotos deles, a nossa história toda mostrada para a sociedade. Paralelo a isso, também com essa parceria com o Grupo Almeida Júnior, com o Norte Shopping, nós temos momentos de treinamentos lá, que o espaço é grande. Então o que nós pretendemos fazer, Jorge? É muito bacana a ideia, né? Nós vamos ter essas aulas individuais, a partir do semana que vem, alguns momentos vai ter uma aula de treinamento individual com os alunos, pequenos grupos, e em algum momento, agora no próximo mês, nós estabeleceremos um treinamento com um grupo maior, onde nós aumentaremos o tatame, fecharemos a sala, a entrada, e ela vai passar de 30 metros de tatame para 70 metros de tatame, onde nós vamos fazer uma manhã de treinamentos com a nossa equipe principal dentro do shopping, dentro desse espaço ABK. E difundir cada vez mais o Karatê, né? Aliás, essa modalidade é uma modalidade em ascensão em Blumenau? Jorge, tu já nos acompanha há muitos anos, né? Já tem uma história, né? E, sempre um grande amigo. E nós fomos crescendo, né? Eu comecei com a BK em 97, 99 é a associação em si, mas eu comecei com 4 alunos, 2 sendo meus irmãos, o professor Fabiano e a professora Alessandra.
E no decorrer desses anos a gente vem crescendo muito. Hoje nós temos, pela Associação Blumenau, pela ABK, em Blumenau, em torno de 1.400 alunos. Em todos os bairros nós estamos, desde a iniciação esportiva, pela secretaria, à escola particular, ao Clube Ipiranga, que é um formato particular. Então, assim, nós estamos crescendo muito e a tendência é nós crescermos mais ainda, porque a gente procura fazer um trabalho muito sério, né, Jorge? Pensando no aluno, na criança, no adulto, pensando na integridade física dele, na formação não só como praticante, como pessoa, né? E nós temos uma máxima que é sempre entender que não é todo aluno que entra, ele tem todo o direito de não ser um atleta, de não ser um competidor, porque sempre quando a gente fala em esporte, tu já liga a competição, né? E não é todos que querem participar de competição. A grande maioria quer praticar uma atividade física, quer fazer um esporte, quer fazer uma autodefesa, quer estar inserida num meio onde ela tem uma disciplina onde ele possa praticar o esporte e agregar aos seus filhos mais do que só o esporte. Respeito, disciplina, tantos benefícios que a arte marcial traz, né? E os pais procuram muito isso hoje para passar para os filhos, né? É muito importante. A gente precisa, né? Principalmente concentração e disciplina, né? Porque nas escolas a concentração está muito pequena pelos equipamentos eletrônicos, então esse foco de começar e terminar uma atividade é fundamental para as crianças, para todos nós também. A gente daqui a pouco está mexendo no celular, daqui a pouco está fazendo uma atividade que não é a que a gente se propôs a fazer naquele momento. Imagina as crianças com todas as informações que eles estão tendo. E a outra parte é a disciplina, né? Olha a dificuldade que os professores estão em sala de aula, em escolas, as famílias estão, até pelo trabalho excessivo dos pais, de não estarem tão presentes, em ter disciplina para os filhos. E o karatê, de uma maneira moderna, pensando no aluno, ele consegue transmitir a concentração, de o aluno começar e terminar a atividade através dos katas, dos treinamentos, e não é competição isso. A disciplina de ter respeito pelo amigo, fazer saudação ao entrar no dojo, saber o momento de receber uma informação, de receber esse comando, né, que hoje em dia está difícil, de aprenderem e terem esse comando recebido de uma forma mais moderna, não é nada radical, de marcial, não, mas onde a gente vai agregando tanto nas famílias esse benefício do karatê, né? Quantas pessoas já passaram pela ABK, Vanderlei? Tu sabe que eu não tenho esse controle, porque no começo hoje em dia é um pouco melhor, mas é muita gente. É engraçado. Hoje são mais de 1.000. Meu Deus, hoje são 1.400 que praticam. Que praticam hoje. Mas vamos pensar em mais de 20, 30 mil, porque vamos falar só de mim, né? Fora os nossos outros professores. Uhum. Eu trabalhei muitos anos em escolas, Patrícia Helena, Francisco, em todas as escolas que estamos hoje eu já trabalhei. Então a quantidade de alunos que passaram não tem como mensurar, né? Além do agita férias, aqueles trabalhos de final de ano que tinha a prefeitura, de férias, né? E o engraçado é que às vezes tu encontra inúmeros, né? Professor, tudo bem? Eu disse, meu Deus, eu não tinha nem ideia de quem era, porque conheci pequeno. Hoje, criancinha, homem, né? pai, De repente um adulto, né? Formado. Nossa, não tem como, mudou muito, né? E assim, são muitos, né? Mas é bacana esse carinho que a gente recebe. Professor, tudo bem? Que saudade daquele momento, como era legal, o que a gente fazia. Eu lembro que o Patrícia Helena, que tu conhece bem, né? Patrícia Helena, eu lembro que eu dava aula, mas um dia, a cada 15 dias, a gente ia para aquela quadrinha de areia jogar bola. Uhum. Cara, eu gosto muito, que eu sou gremista, tu sabe disso, né? Mas assim, eram os momentos assim, ao Mirante Tamandaré, que eu dava aula, daqui a pouco subia em dia de chuva para jogar uma bola na areia. Olha que momentos bacanas, né? Então são ótimas lembranças, né? Com certeza. Daquele início, eu me lembro que eu fui pela TV Galega lá te filmar no começo, lá na São Bernardo, naquela salinha que depois mudou lá várias vezes, aquela salinha lá, mas eu me lembro daquele começo lá. Daquele início para hoje, né? Como é que foi essa evolução da ABK? Sabe que eu tenho boas lembranças da São Bernardo, que eu morei muitos anos ali perto. Eu entrei com o presidente Fernando, depois o Rude, se eu não me engano, Clóvis, tem vários ali que aliás, passaram. é uma associação exemplo, né? É muito bacana. E eu comecei lá, e a gente começou a São Bernardo lá, né? Que era, na verdade, nosso slogan até tinha um cachorro, São Bernardo, Sim. na época, né? Adesivo e tal. E foi um momento, assim, maravilhoso. Foi as portas abertas, uma associação perfeita, comunidade muito boa, pessoas muito do bem, né? E a gente foi evoluindo e depois, aí sim, fundou a Associação Blumenau de Karatê,
onde o nosso polo principal é o Clube Ipiranga, que é o nosso parceiro há 24 anos, né? Então, o crescimento foi muito grande, não só na parte de alunos, de quantidade, mas na formação de professores e na formação de grandes atletas que passaram pelo mundo inteiro, né? Nós temos mais de 25 países viajando, né? Eu e os atletas que formamos, né? E abriu-se essa possibilidade também desses jovens atletas, né, que têm um sonho imenso pela frente de participar de competições internacionais, de competições nacionais, de sair da cidade, ver um mundo um pouco diferente, né? Através do esporte, né? Isso é importantíssimo. Não tem preço isso, né? Às vezes eu ouço muito, às vezes alguns atletas dando depoimentos ao teste de alto nível de rendimento, dizendo assim, e uma coisa que eu discordo em parte, né? Não, porque o atleta ele tem que se dedicar, ele tem que deixar de sair à noite, eles falam muito da parte que às vezes afasta as pessoas, né? Pô, mas não sei se eu quero tudo isso. Vou largar minha vida por isso, né? Claro, não sei, mas se tu disser assim, ó, além disso, vocês vão viajar, vocês vão conhecer pessoas, vocês vão falar outras línguas, vocês vão conhecer culinárias diferentes, vocês vão conhecer a Áustria, a Alemanha, a Holanda, culturas, opa, né? então vale a pena. Porque a gente tem que mostrar o lado bom disso. E olha que oportunidade, eu lembro que a gente foi em 2014 para Las Vegas com 8 alunos. Mike, Jonta, Beatriz, se eu não me engano, Vitor. Olha a oportunidade que eles tiveram de ficar 8 dias em Las Vegas. Que aquilo é um sonho de conhecer, é um mundo diferente, né? Imagina, né? Então, assim, olha as oportunidades que o esporte traz para nós. Então, a gente tem que sempre valorizar o benefício que ele traz também, além de toda essa formação como pessoa, as viagens, toda essa proposta. E às vezes a gente ouve tanto as pessoas, principalmente de esporte individual, reclamando, né? Claro que podia ser melhor, mas vamos olhar os lados bons também. É tantas coisas boas que a gente constrói com o esporte, né? Vanderlei, algumas dúvidas. Karatê é uma atividade ou esporte violento? O meu filho ou a minha filha é meio franzinho, né? Ele vai apanhar se ele for lá no karatê? Os pais se sentem, às vezes, receiosos em colocar criancinhas no karatê por esse tipo de pensamento? Eu acho que isso já foi tirado, não existe mais. Não existe mais? Não, eu não vejo, porque assim, nós temos alunos com a professora Mike, a professora Júlia, a professora Andressa com 3 anos começando. E uma das coisas que, se tu for uma das nossas aulas, em qualquer local, essa inclusão é muito importante, né, Jorge? E tu vai ver assim, os mais fortinhos, os bem magrinhos, em todos eles pode participar, porque o karatê ele não caracteriza como uma arte marcial violenta, porque o princípio do karatê é o controle. Então, se existe o controle, mesmo na minha técnica no treinamento, eu não posso machucar o amigo. Essa empatia que a gente cria, saber que alguém pode sentir uma dor maior ou pode se machucar, não é o correto. Se a gente não quer para o outro, a gente também não quer para o nosso irmão, para o nosso pai. Então, essa empatia é criada muito dentro do treinamento. Então, não existe... É claro que o karatê é uma arte marcial, é uma arte de autodefesa, mas ela inserida no momento atual que a sociedade vive, ela não tem violência, ela não tem machucar, e sim, ele aprende a se defender, ele aprende todos esses benefícios que eu já falei, e se ele tiver vontade, veja bem, eu não estou falando em qualidade física, não. Se ele tiver vontade, ele vai participar de uma Copa Barão dentro do Neumarkt Shopping. Ele vai participar de um evento de Jogos da Primavera, que é maravilhoso, que é aberto a todos. Ele vai competir num pequeno campeonato regional. E, claro, se ele tiver condição e melhorar, ele vai mais longe, senão ele vai ter essa experiência. Vai fazer o que a gente estava falando antes, né? Conhecer o estado, o Brasil. Perfeito. E quem sabe até o mundo. Perfeito. E se ele não quiser, também ele vai participar das atividades nossas internas e apresentação no shopping, que não é competição. Ele vai lá, faz uma aula, ele tem essa experiência de estar mostrando para a família que ele está num evento. Então, todos têm essa oportunidade de ter essa inclusão dentro do esporte, sem essa cobrança do alto rendimento, da alta performance, que às vezes afasta. A gente não sabe se todos os nossos filhos querem isso mesmo, né? Não sei se ele quer ser um competidor, mas ele tem direito a praticar um esporte, né? Com certeza, né? Busca-se pelo equilíbrio, né? Que é fundamental hoje em dia. Se trabalha muito também a diversidade, porque ali ele vai conhecer várias pessoas com várias manias, vários jeitos. E além de tudo, para as meninas, né, que os pais ficam muito preocupados, tem a questão da autodefesa, né?
Eu acho que assim é fundamental, tá? Porque eu tenho várias alunas minhas que são personais, senhoras, e as que têm filhas, que talvez vão praticar karatê, eu sempre oriento. Nem no karatê, uma e outra arte, mas ter uma noção de uma arte marcial talvez faça uma diferença talvez um futuro problema. Não é questão da arte marcial de só se defender, mas é aquela percepção do perigo. Isso é fundamental, né? Aquela percepção de chegar em casa, saber olhar para o lado, saber aonde sentar num transporte. Então, assim, acho que é fundamental, tá? Pegando o teu gancho ali de alguns alunos não poderem, os pais às vezes não. Eu acho que quanto mais a gente ter essa experiência de ir lá, conhecer, ver como é que é, porque eu sempre oriento muito assim os pais, vai fazer um esporte, uma arte marcial. Acompanhe o filho. E às vezes a gente não vê isso, né? Acompanha, vai lá e senta, assiste, não uma aula do professor, assiste 3 aulas do professor. Que na primeira o professor até ele se policia muito, mas na segunda, na terceira ele vai ser o que ele é. Porque eu vejo da seguinte forma, Jorge, a importância do professor no processo do esporte é fundamental. Ele se torna um exemplo, né? Como o americano fala, ele é um tutor, ele é um exemplo para as crianças. Então, esse exemplo tem que ser um bom exemplo. Então, se meu filho está inserido no esporte, ele tem que ter um professor educado, um professor que tenha boa conduta social. A criança vai levar isso para a vida, né? É importantíssimo. Às vezes a gente pensa só no esporte, mas é importante pensar nesse formador de caráter, né? Porque muitas vezes quando eu estou fora de casa, trabalhando e tão corrido, o meu filho às vezes vai ter um novo exemplo. E esse novo exemplo, como tu falaste agora há pouco, pode ser estar inserido todo mundo de kimono, mas ter uma pessoa treinando com ele que tem o objetivo de fazer uma faculdade, de estudar. Então eu vou seguir aquele exemplo. Como é bonito tu estar inserido num meio onde tu tem prosperidade e tem um futuro à frente, né? Se é, né? Sem dúvida nenhuma é. Eu vejo, assim, particularmente falando, pelo que eu acompanho e observo, e isso eu só falo por observação, né? Não tem dado científico nenhum, mas eu vejo que tem muitos pais colocando filhos, não só no karatê, mas em outras modalidades assim também. E com certeza o objetivo não é só ver se o filho encontra um esporte onde ele possa ter sucesso, mas também a disciplina acima de tudo, né? Olha como a gente vê hoje, né? O ódio imperando, né? A violência, principalmente se falando de mulher, né? A gente está aí fechando o mês da mulher e a gente não consegue avançar em segurança para a mulher, né? Isso é absurdo, né? Uma coisa que não dá para entender. Né? Exatamente. Então hoje o pai de menina, se ele olha para o futuro, ele fica preocupado. Isso é muito sério, né? Não é uma questão que tinha que ser mais debatida, mais exposta, porque é algo que não tem cabimento, né? É uma covardia. Então, e eu acredito, de novo, como eu falei, que uma autodefesa faz a diferença. E até como a gente tem muitas alunas, o feminino nosso é em torno de 42% dos nossos alunos. Então, quase metade, né? Pensa em 700, 680, 670 são femininas. E dentro das aulas a gente procura, são defesas pessoais básicas, né? Alguém segurou no pulso, como te soltar, atenção a algumas ações que pode acontecer, essa percepção do perigo. Então acho que é importantíssimo a gente ter essa atenção, e a arte marcial ela te dá uma autoconfiança também, né? Tem, além disso, né? A partir de quantos anos é possível colocar uma criança no karatê? 3 anos completos já pode praticar. 3 anos já começa? 3 Mas anos. Como é que começa essa iniciação, né? Porque 3 anos a criança quer brincar, né, Vanderlei? Mas tu sabe que assim, se tu dizer, Vanderlei, vocês são especialistas no quê? Em karatê. Mas um pouco mais a fundo. Em competição, ok? Mas nós temos uma bagagem muito grande na iniciação de criança. A professora Mai, que trabalha em escolas particulares há 17 anos, e com essa idade de 3 anos em diante. Então, assim, nós professoras, de uma forma geral, que trabalham com essa idade, é uma idade muito gostosa, porque eles, claro, que tem que estar preparado para trabalhar com eles, mas eles trabalham o karatê, eles trabalham o nome dos nomes importantes no karatê, eles fazem atividades lúdicas dentro de uma proposta muito educacional, visando também a parte de coordenação física, de capacidades físicas. Então, assim, é um trabalho que, ao final do ano, quando eles fazem o examezinho de faixa, ou quando tem uma amostra, uma aula com os pais, aula com as mães, que as professoras fazem, os pais ficam encantados, porque assim é muito bonito, né? É muito agradável. E nós também temos o nosso Festival Kids, que é feito dentro do Ipiranga, para os pequenininhos de 3 a 6 anos.
onde eles fazem dentro do Ipiranga, sem a plateia, é só com os pais, com os amiguinhos da turma. Então, assim, é maravilhoso esse trabalho com a educação infantil, viu? E a forma como vai se desenvolvendo esse ser humano acima de tudo, né? Sabe que a gente tem um exemplo que até acho que tu noticiou, que foi o Diego, que o ano passado foi o nosso, que foi para o Campeonato Mundial Sim. na Hungria. E ele começou com 3 anos com a Mike no Sagrada. 3 anos para 4. E está com uns 20 anos hoje. Então, assim, tu acompanha desde o processo, no caso dele, que eu lembro com 5, 6 anos, a dificuldade da mãe da Geni, era que ele queria comer só que não era bom, né? Ele não queria verdura, nada. Aí ela falava com a Mike conversava com ele comia o alface, o tomate em casa. Então é muito bacana isso, essa formação da criança, né? É muito legal, muito legal. Bom, como é que quem está nos ouvindo pode fazer para entrar em contato com a ABK, para ter mais informações sobre as escolinhas? Olha, pode entrar em contato conosco direto pelo nosso Instagram, @Karatê Blumenau, bem fácil, né? Karatê Blumenau com K, ou Vanderlei Machado de Oliveira, que eu estou à disposição, e também pode entrar direto em contato comigo pelo meu WhatsApp. Posso falar? Pode. 99163-9973. 99163-9973. E aí nós temos no Ipiranga, em vários locais, enfim, é só entrar em contato que a gente acha melhor formato e local para eles praticarem. Iniciar o Karatê, na verdade, não é só o praticar, mas vai lá e faz uma aula. Um experimental, sem custo nenhum. Gostei. Aí a gente começa a conversar. Exatamente. E lá na exposição também tem mais informações, né? Tem coach lá onde professores, às vezes se encontram por lá e pode trocar uma ideia, conversar um pouco mais, entender um pouco mais dessa proposta. Ah, vale a pena, viu, Jorge? O Norte Shopping, além da nossas... Nós temos um quadro lá com todos os nossos professores, nossos 10 professores, o nome deles e tal. Também tem um local onde tem um QR Code, onde tu entra direto com a ABK para conversar. Então, assim, fica o convite para todos. A entrada é gratuita, a exposição é aberta o dia inteiro no shopping. E, assim, ficou muito bonito, ficou feito com muito carinho. Eu até quero agradecer a nossa parceria com o Grupo Almeida Júnior, com o Norte Shopping, que tem esse espaço nosso lá com a Cíntia, que é assim, uma pessoa maravilhosa do Norte Shopping, e quero parabenizar e falar de um dos grandes que idealizou todo esse espaço, que é o Jonathan da Rocha. Tu já deve ter lembrado dele, que foi o nosso atleta, campeão fora do país, viajou para a Eslovênia, para a Itália, foi um grande atleta nosso, hoje como publicitário, ele que faz todas essas artes, ele que montou toda a exposição. Então o Jonathan foi ótimo, tá? Tá joia. Obrigado, Vanderlei, pela participação. Feliz Páscoa, né? Pô, Jorge, muito obrigado de novo. Feliz Páscoa para ti, para a família, para todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Muita saúde, felicidade. Fique com Deus. Eu conversei com Vanderlei de Oliveira, professor de Karatê. Falamos sobre a mostra Espaço ABK, Associação Blumenauense de Karatê, que conta a história da associação lá no Norte Shopping.